Quantos estão com expectativa de ouvir a voz de Deus? Diga amém. Quantos receberam muito de Deus durante esse ano? Diga amém. Que tempo incrível, gente. Eu estava vindo hoje eu tirei um dia para refletir, para meditar, para ter um tempo de oração, para poder meditar um pouco sobre o próximo ano, também sobre tudo que Deus fez no ano de 2019, e quanta coisa poderosa. E eu vim para esse culto com meu coração cheio de alegria, mas também eu vim para esse culto desejoso de que o Senhor possa falar conosco de uma maneira especial. Quantos querem ouvir o Senhor de uma maneira especial? Diga amém. Nós falamos que tem palavras que elas nos condicionam, tem palavras que elas são para aquele dia, tem palavra que é para alimento. Diga, palavras, tem dois tipos, diga, tem dois tipos de palavras. Não, com mais força, diga, há dois tipos de palavras. Diga, palavras que nos alimentam e palavras que nos direcionam. As palavras que nos alimentam, todos os domingos nós estamos aqui, e as palavras que nos alimentam são aquelas palavras que nós estamos aqui expostos a elas, e elas são alimento para aquele dia, elas nos enchem para aquele dia, elas nos suprem para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. Mas todas as vezes que nós vamos para um tempo de virada, nós entendemos que é uma palavra que nos direciona. Qual é a diferença dessa palavra que nos direciona? É que é uma palavra que dá um norte, ela dá uma direção, ela dá um rumo, ela traz clareza, ela vai nos direcionar, ela vai nos instruir para uma direção. E eu creio que todas as vezes que nós estamos aqui nesse tempo de virada, que você abre mão, obviamente, de poder estar em outros lugares, priorizando estar aqui, e é uma cultura que todos os anos nós praticamos, é porque nós entendemos que é uma palavra de Deus para essa noite, para te dar direção para o ano de 2020. Quantos creem? Diga amém. Quantos creem que vieram ao lugar certo? Diga amém. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar com você. Quero pedir a você que cesse agora, se aquiete. Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos te louvar pela verdade da tua palavra. Nós te louvamos porque temos tantos motivos para agradecer ao Senhor. Mas essa noite nós queremos receber de uma palavra que nos direcione para o ano de 2020. Nós oramos agora pedindo ao Senhor, nós ouvimos tantas palavras nesse ano, mas nós nos abrimos uma vez mais ao Teu Espírito. Nós damos liberdade e entendemos que ninguém pode receber algo sem que do alto seja dado. Ninguém pode receber algo sem que o Teu Espírito fale. Por isso nessa noite agora nós aquietamos a voz da nossa alma e nós damos liberdade para o Teu Espírito falar conosco. Nós pedimos nessa noite que a Tua presença manifesta se revele nesse lugar, e pedimos aguça o nosso coração e nos dá apetite espiritual para ouvir a Tua palavra. Antes de abrir os seus olhos agora, eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu queria que por um instante você orasse agora. Abra sua boca agora, ore. Peça ao Senhor agora. Vamos lá, venha para esse lugar agora, para esse lugar onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor, para esse lugar onde a palavra dele é o mais importante, é o nosso principal valor, para esse lugar onde nós priorizamos ouvi-lo. Nós te damos lugar de honra, Jesus. Nós te damos lugar de valorização. Nós te damos lugar de glória. Nós não queremos ser indiferentes à tua palavra, mas nós nos voltamos a ela e nos abrimos a ela para aquilo que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Quantos crentes você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, e nós estamos finalizando o ano de 2019, e eu não sei para você, mas eu sentei com algumas pessoas nesse final de ano, e o ano de 2019 parece que foi atípico para muita gente. Alguém concorda comigo aí? O ano de 2019 foi um ano tão atípico, e é interessante porque eu estava meditando até nesse final de ano. Parece que 2019 foi um ano de ajustes para muitas pessoas, foi um ano de Deus encaixando coisas, e tudo tem a ver com algo que Deus vai fazer numa próxima temporada, tudo tem a ver com algo que Deus vai liberar para um próximo tempo. E o ano de 2019 foi um tempo especial, porque nós precisamos, a maturidade nos dá a capacidade de enxergar Deus em todas as estações. A maturidade nos faz olhar para cada estação e entender que Deus está trabalhando em todas as estações, de que Deus nunca deixa de trabalhar, de que em todo tempo Deus está construindo algo, e às vezes Deus está construindo algo para fora, e talvez 2019 foi um tempo na sua vida que Deus construiu algo para fora. E o que é a construção de algo para fora? É a construção que nós estamos vendo os frutos.
é a construção que nós estamos vendo as coisas acontecendo. E talvez o ano de 2019 para você foi um tempo que Deus construiu para fora. E é muito legal a estação que as coisas são construídas para fora. É muito bom o verão. É muito bom poder comer do fruto. Isso faz parte da vida cristã e faz parte do processo da vida. É muito gostoso. Nós fomos criados para isso, porque ninguém suportaria o inverno o tempo inteiro. Mas uma coisa é verdade também: ninguém suportaria verão o tempo todo. Também há uma beleza enquanto Deus está nos construindo para baixo. Há uma beleza quando Deus está fundando raízes. Há uma beleza quando Deus está nos ensinando valores através de pessoas. Eu estava meditando hoje e eu vi uma daquelas frases de efeito que falaram tanto comigo. E alguém disse assim: em 2019 houve coisas que Deus não mudou, porque Deus queria me mudar. E às vezes a gente olha para algumas coisas que não mudaram, porque em todo o tempo Deus está trabalhando, Ele está fazendo algo. Mas hoje especificamente, eu creio que há uma palavra para o ano de 2020. Quantos estão com expectativa sobre 2020? Diga amém. Em 2020 Deus tem nos liberado uma palavra. E a palavra, e eu quero ministrar para você sobre 2020 escondido em Jesus. A palavra que nós temos para 2020 é de se esconder em Jesus. A palavra que nós temos liberada é que no ano de 2020 é um ano de nós olharmos para Jesus, é um ano de focalizarmos Jesus, é um ano de mirarmos Jesus de uma maneira diferente. Por quê, pastor? Porque nós conhecemos Jesus. Quantos conhecem Jesus? Diga amém. Mas quero te falar, você ainda não conhece a totalidade de Jesus. Fala para quem está do seu lado: tem muito de Jesus para você conhecer ainda. Quantos querem conhecê-lo mais? Diga amém. Tem mais de Jesus para você conhecer. Se puder abaixar o pad no meu retorno, está muito alto. Tem mais de Jesus para a gente conhecer. E quando nós falamos sobre estar escondido em Jesus, é o melhor lugar para nós estarmos no ano de 2020. E 2020 marca a abertura de uma década e também fala de algo que Deus vai fazer sobre uma década inteira. E estar escondido. E quando Deus começou a falar no meu coração sobre 2020, nós nos escondermos nele, eu comecei a meditar mais profundamente sobre o que é estar escondido em Jesus. É interessante porque você já brincou, obviamente, pega-pega. Se você tem crianças em casa, você vê esse processo acontecendo. É interessante porque à medida que as crianças vão crescendo, o esconde-esconde se torna mais difícil. Quando as crianças ainda são novas, elas se escondem, mas o esconderijo delas é muito superficial. Por alguma razão, a gente acha que a gente consegue se tornar invisível, mas a gente não se torna. E as crianças tentam se esconder, mas à medida que elas crescem, o esconderijo vai ficando mais difícil. Elas vão entendendo que a graça de estar escondido é justamente para não aparecer. Que o sentido de estar escondido é para que ninguém me veja. Que o alvo de alguém que se esconde é para que ninguém me encontre. E Deus começou a falar no meu coração dele: na verdade, estar escondido em Jesus é mergulhar tão profundo em Jesus, que para te encontrar tem que encontrar Jesus. Que não tem como te achar, porque você está dentro de Jesus. Que não tem como te encontrar, porque você foi tão submerso em Jesus. Em 2020, a palavra e a profecia para 2020 é que você vai conhecer Jesus de uma maneira mais profunda do que você já conheceu até hoje. É que você vai mergulhar em Jesus de uma forma mais profunda do que você já mergulhou até hoje. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo uma atmosfera de atração de Jesus. Eu já estou sentindo uma atmosfera para o ano de 2020, onde Ele nos atrai, onde Ele nos abraça, onde Ele nos toca. E ser abraçado por Jesus é estar completamente escondido nele. Estar escondido em Jesus é o desejo de que qualquer pessoa que tenha que olhar para mim veja Jesus antes. Eu comecei a meditar sobre o aspecto de estar escondido em Jesus. E se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Josué capítulo 20, Josué capítulo 20, verso 1 ao verso 8. Josué 20, do 1 ao 8. Se você puder acompanhar, olha o que a Bíblia diz. Nós vamos ler até o verso 8. O Senhor disse a Josué, verso 2: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio. Diga assim comigo: cidade de refúgio. Não, diga com mais autoridade, diga cidade de refúgio.
Diga aos israelitas que designem a cidade de refúgio de acordo com as instruções que dei a Moisés, porque Deus já havia falado anteriormente com Moisés sobre a cidade de refúgio, para que ela serviria e quem deveria ir para lá. E olha o que o verso 3 diz: qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção. Olha lá, Deus está dizendo, eu disse para Moisés sobre a cidade de refúgio, Ele está dizendo, qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção, poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Dá um close aqui, deixa eu te explicar o que acontece. Quando Deus fala com Moisés, Deus falou: Moisés, é o seguinte, se um homem, a Bíblia dá até o exemplo de um machado, se um homem estiver trabalhando com outro e acidentalmente ele matar o outro, esse homem, então, ele cometeu um crime, ele é culpado, ele foi considerado culpado, mas não foi intencional. Ele não teve intenção de fazer, ele matou, mas não teve intenção de fazer. E aí Deus vai falar aqui com Josué e diz: olha, nessa terra vocês vão ter cidades, e todo homem que cometeu um crime e ele matar alguém, mas não for intencional, ele vai para uma cidade de refúgio. Verso 4 diz: ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará o seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Verso 5: se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção. Diga, matou sem intenção. Ele matou sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade, ser julgado pela comunidade que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo. Diga, viverá na cidade até a morte do sumo sacerdote. Na época do acidente, depois disso, terá liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Diga aleluia. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo a Moisés: Moisés, é o seguinte, todo homem que cometer um crime acidentalmente, todo homem que cometer um crime, mas a culpa não lhe for imputada, esse homem então deverá fugir para uma cidade de refúgio. E nessa cidade de refúgio, esse homem será absorvido nessa cidade. É interessante que a história vai dizer, e aqui você vê a Bíblia dizendo, que esse homem deveria ser julgado pelos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade julgariam para averiguar se de fato aquele homem tinha matado sem intenção. A própria Bíblia dá exemplo de dois homens trabalhando com um material afiado e um sem querer mata o outro. Por algum motivo, um fere o outro à morte, mas não havia intenção. Então ele é culpado, mas o crime não foi imputado a ele. E aí a Bíblia diz que esse homem vai para a cidade de refúgio. Os anciãos vão julgar esse homem. Esse homem vai ser julgado para, de fato, avaliar se ele não tem culpa naquele crime. Se esse homem for considerado, então, que ele cometeu aquele ato, mas que a culpa não foi imputada a ele, esse homem deve viver na cidade de refúgio. E ele vai habitar nessa cidade de refúgio, e ele vai viver até quando? Até o sumo sacerdote morrer. Havia um sumo sacerdote em Israel. Esse homem agora ele vai para a cidade de refúgio e ele não é considerado, então ele cometeu o crime, mas a culpa não caiu sobre ele. E esse homem agora vai ficar nessa cidade de refúgio, e nessa cidade de refúgio ele vai viver até o dia que o sumo sacerdote morrer. Quando o sumo sacerdote morrer, ele volta. Por quê, pastor? Porque o crime daquele homem poderia ser vingado pela família de quem foi morto. Ainda que aquele homem não tenha feito com intenção, aquele homem podia ser vingado pela família. Mas quando ele estivesse na cidade de refúgio, a Bíblia está dizendo, ele estaria debaixo de proteção completa. Na cidade de refúgio ele estaria guardado pelos anciãos. Mas eu quero meditar um pouco com você, porque Deus tem falado comigo sobre estar escondido em Jesus. E você sabe, o Velho Testamento nos traz sombras sobre Jesus. Diga, sombra. Nós olhamos em todo o Velho Testamento sombras sobre Jesus. Se você vier aqui perto, você vai poder ver minha sombra. Se você olhar para a minha sombra não sou eu, mas a minha sombra diz sobre quem eu sou. A minha sombra, ela só é uma manifestação de quem eu sou. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós olhamos sombra de Jesus no Velho Testamento, e nós enxergamos Jesus como sombra em todo o Velho Testamento. E quando nós olhamos a cidade de refúgio, a Bíblia diz então
que a cidade de refúgio, haviam 6 cidades de refúgio. E aqui Josué vai citar a cidade de refúgio. E as 6 cidades de refúgio, sabe quem vivia nelas? Os levitas. Quem vivia na cidade de refúgios eram os sacerdotes. As 6 cidades de refúgio, elas estavam no lugar mais alto, elas estavam em cima de montes, e quem habitava nelas eram os sacerdotes. E aquele homem então que cometeu um crime, mas que esse crime não foi imputado a ele, ele iria para esse lugar, e só tinha uma forma de um homem viver numa cidade de refúgio, se ele fosse família sacerdotal. O melhor lugar da terra para se viver era na cidade de refúgios. O lugar mais rico de Israel era uma cidade de refúgio. Os lugares mais belos de Israel eram a cidade de refúgio. Por quê? Porque era o lugar que os sacerdotes viviam. Era o melhor lugar para se viver. E só tinha uma maneira de poder viver nesse lugar: é se um homem nascesse com a linhagem sacerdotal. Se tivesse a linhagem sacerdotal, viveria na cidade de refúgio. Mas tinha uma segunda forma. E sabe o que é interessante? É que a segunda forma de poder viver numa cidade de refúgio, aonde era o lugar mais próspero, aonde era o lugar mais agradável. Para quem gosta de música, as melhores músicas estavam na cidade de refúgio, porque os levitas estavam na cidade de refúgio. A melhor comida estava na cidade de refúgio. As melhores pessoas, culturalmente falando, estavam na cidade de refúgio. Mas só tinha 2 formas: ou alguém tinha que nascer com a linhagem sacerdotal, ou ele teria que, cometendo um crime e sendo julgado, não ter culpa imputada a ele. Só se nascesse na linhagem sacerdotal, ou cometesse um crime e a culpa não fosse imputada a ele. Mas olha que poderoso, quando nós vamos para Lucas 23, no verso 34, e nós olhamos o Novo Testamento, e as cidades de refúgio são uma sombra sobre quem Jesus é. As cidades de refúgio falam sobre quem Cristo é. E lá em Lucas capítulo 23, no verso 34, a Bíblia diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Só tem 2 formas no Velho Testamento de habitar no melhor lugar que existia. Ou você precisava ter a linhagem, ou você precisava cumprir aquela determinada exigência, ou você deveria ter cometido um crime e não ser considerado culpado pelo crime. A culpa não poderia estar sobre você. Na cruz Jesus faz um julgamento. Na cruz ele olha para mim e para você, e ele executa um julgamento. E o julgamento de Jesus na cruz, ele olha para nós agora, e ele se torna, Cristo se torna a nossa cidade de refúgio. E ele olha para nós agora, e mesmo tendo cometido crime, e essa é a beleza da graça que nós cremos. A graça que nós cremos, somente os que são culpados são qualificados. Porque ou você teria que nascer numa linhagem, ou você teria que ser encontrado perfeito. Isso não poderia acontecer com um homem que não tivesse essa linhagem. Ou você deveria ser considerado culpado, mas essa culpa deveria ser tirada de você. E Jesus agora, ele estabelece na cruz um julgamento sobre nós. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Agora eles podem acessar refúgio, porque a culpa que estava sobre eles foi trazida sobre mim. Eu removo a culpa que estava sobre eles, e ela vem sobre mim. Esse homem agora ia ficar escondido. Agora ele está apartado, ele está escondido. Mas sabe qual é a verdade desse esconderijo? É que a vida dele teria se tornado muito melhor escondido onde estava do que no lugar que ele vivia. Esse homem agora, quando ele comete esse crime sem intenção, ele tem uma vida perturbadora, porque agora os parentes estão perseguindo, a justiça tem que ser executada. Sabe qual é a verdade? É que justiça precisava ser executada sobre nós. Cristo na cruz diz: agora eles podem acessar, porque eu removo a culpa deles. Eles podem acessar a cidade de refúgio, que é o próprio Cristo. 2020 é um tempo que nós podemos habitar nele, porque a culpa foi removida de sobre os nossos ombros, e agora nós podemos estar num lugar mergulhados nele.
E esse homem ia para esse lugar, e eu quero falar para você sobre 4 coisas, sobre estar escondido em Cristo, que é o nosso lugar de refúgio, que é o lugar para onde vamos, que é o lugar onde mergulhamos, que é o lugar que queremos estar, que queremos acordar. Pastor, já não estamos, sim, mas nós queremos de forma viva, real, prática. Nós queremos o nosso dia a dia, nós queremos colocar a nossa família nesse refúgio, nós queremos colocar a nossa casa nesse refúgio, nós queremos colocar as nossas emoções nesse refúgio, nós queremos colocar o nosso dinheiro nesse refúgio. Por quê? Porque nesse lugar de refúgio é o melhor lugar onde nós podemos estar. Cristo removeu a culpa para dizer: agora você pode acessar uma cidade de refúgio, que é o próprio Cristo manifesto. Agora você pode viver mergulhado em Cristo. Deixa eu dizer, 2020 é um tempo que você pode mergulhar em Jesus como você nunca mergulhou antes na história da sua vida. 2020 é um tempo onde você pode colocar a sua família em Jesus como você nunca colocou antes na sua vida. E quando nós falamos sobre viver escondido, é porque agora esse homem que cometeu esse crime, ele vai descobrir um lugar que é muito melhor do que o lugar que ele vivia. Ele vai descobrir, e eu quero te falar de 4 aspectos de estar escondido em Cristo, que é o nosso refúgio. Esse lugar, em 2020, escondido em Cristo, você vai estar num lugar, diga assim, um lugar imerecido. Sabe o que fazem com toda pessoa que comete crimes? Esses dias eu passei próximo a uma cadeia aqui de Santo André. E aí eu passei, se você já passou próximo a um presídio, eu gosto também daquele negócio que tem seriados que mostram dentro de presídio. Inclusive tem um bem interessante no Netflix, foi um cara que foi preso, um inglês foi preso injustamente, ele ficou anos preso, e depois descobriram que não foi ele que cometeu o crime, ele saiu, se formou, e ele criou um seriado, uma série que ele vai dentro das piores cadeias. Ele veio na cadeia brasileira, é mó barato, porque o Brasil é o Brasil, né? Quando você assistir, você vai me dizer, porque o Brasil é o Brasil. Ele entrou na cadeia, a galera já abraçou ele, brasileiro. É interessante porque o lugar que um homem que cometeu crime merece, e quando você olha para uma cadeia, você vai ver pessoas, e o ambiente é o pior ambiente da terra. O ambiente para alguém que cometeu um crime, ele é condenado a estar com as piores pessoas que existem. Ele é condenado a viver uma vida social com o pior tipo de gente que tem. Mas quando nós falamos de estar escondido em Jesus como nosso refúgio, nós acessamos, diga, um lugar imerecido. E eu quero profetizar isso sobre o seu 2020. Seu 2020 é estando num lugar que você não merece. Seu 2020 é acessando lugares que você não merece, é estando em círculos que você não merece, é fechando contratos que você não merece, é estando no vínculo que você não merece, é casando com uma pessoa que você não merecia, é se relacionando com pessoas que você não merecia, mas sobretudo, é estando nele, nós não merecíamos. 2020 é um tempo de você estar no lugar imerecido. Sabe o que é legal? É que essas cidades, elas eram edificadas em cima das montanhas. Mas sabe o que é lindo? Ninguém conseguia programar viver numa cidade de refúgio. Era o sonho de todo homem, mas não existia programação. Ou você nascia e vivia aquele ambiente, ou qual é a possibilidade de você cometer um crime sem querer, matar alguém, não ser considerado culpado pelo crime e ser levado a uma cidade de refúgio? Não existe possibilidade para isso. É impossível. Deixa eu dizer para você, o lugar que encontramos em Cristo era impossível de naturalmente nós acessarmos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque é a coisa mais impossível você ter sido alcançado por Deus. Humanamente falando, nós jamais escolheríamos a Ele. Naturalmente falando, nós jamais nos voltaríamos a Ele. Mas quando nós falamos desse lugar de refúgio, é um lugar imerecido. É um lugar onde nós não teríamos qualificação, só há um qualificado para isso, que é Cristo. Mas agora, porque Ele remove a culpa sobre nós, agora nós podemos acessar um lugar que não merecíamos. Quando falamos sobre o acesso a Cristo, é tão poderoso porque no ano de 2020 é um foco que nós queremos ter sobre Cristo. E eu sei que muito lugar
vende tanta coisa, né? Olha, coisa que ninguém merece sobre prosperidade, é verdade, isso é bom. Olha, coisa que ninguém merece sobre lugares sociais, isso também é verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sempre precisa de lembrar uma coisa: o lugar mais improvável que eu e você poderíamos estar é em acesso a Cristo. O lugar mais improvável que nós poderíamos estar é em comunhão com Deus. Mas esse lugar de refúgio é um lugar que todos os dias nós estamos num lugar que nós não merecíamos estar. Nós estamos vivendo uma vida que não merecíamos viver. Esse lugar de refúgio é estar escondido num lugar imerecido. E agora, os sacerdotes e levitas nessas 6 cidades, eles vão receber homicidas. Qual é a probabilidade de um lugar de só sacerdote e levita? Sabe o que é legal? Os sacerdotes, eles se vestiam com linho puro, para que eles não suassem. Isso aponta para a nossa vida, para a edificação da vida. Eles se vestiam com linho puro, para que não transpirassem, porque Deus estava removendo todo o esforço naquilo que eles fazem. Os sacerdotes, eles tinham uma outra maneira de se vestir, o sacerdote tinha uma outra maneira de falar, e esse homem, independente da condição social dele, no outro dia, não é culpado. Agora ele vai ser vestido de linho, agora ele vai estar vivendo em meio aos sacerdotes. Sabe qual é a beleza disso? Cristo nos chama para o mesmo padrão de vida que Ele tem. Cristo nos chama para a mesma comunhão com o Pai que Ele tem. Quando Jesus diz: eu abro um novo e vivo caminho, eu sou o caminho, sabe o que Ele estava dizendo? Eu estou abrindo agora um lugar e um acesso. Quando chegava esse homem, a primeira coisa que faziam: troca a veste dele e coloca linho puro. Deixa eu te falar, no ano de 2020, você está num lugar que você não merecia, e a primeira coisa que Cristo faz com você, Ele troca as suas vestes e te dá vestes brancas e alvas como a da neve, para dizer: agora você tem acesso a um lugar que jamais você poderia chegar. Qual isso não te anima? 2020 eu quero profetizar isso sobre você, porque estando em Cristo, você já está num lugar que naturalmente você não podia estar. Diga assim comigo: um lugar imerecido. Diga assim comigo: eu recebo na minha vida a revelação de que em Cristo eu estou num lugar que eu não merecia. O que um homem pode fazer para merecer isso? Gente, a gente está falando sobre gratidão nesses dias, e uma das coisas que mais me marcou sobre gratidão é: nós somos gratos porque somos a habitação do Espírito Santo. Somos gratos porque se tivéssemos tudo, mas não tivéssemos Ele, seria insuficiente. Somos gratos porque entendemos que a palavra da justificação nos coloca num lugar que não poderíamos estar. Somos gratos porque temos Deus, e tudo é passageiro, tudo é vaidade, mas Ele durará para sempre. Somos gratos por isso, e esse é o lugar que somos chamados a estar. Esse é o lugar que acessamos. É um lugar imerecido. É um lugar que agora, pela veste que recebemos de Deus, nós podemos acessar. Mas dentro dessas cidades também havia um segundo contexto. Além de ser um lugar imerecido, estar em Cristo, também fala de um lugar de se alimentar do Senhor. Diga: um lugar de se alimentar do Senhor. A dieta de um judeu, a dieta do povo de Israel, ela tinha pouca carne. O povo, dentro da dieta deles, carne não era costumeiro como é no nosso, era um luxo, devido a todo o contexto para a criação na região do povo. Mas todo o povo precisava de apresentar um sacrifício, e maior parte dos sacrifícios, o povo levava um carneiro, um cordeiro, diante do sacerdote. E quando o cordeiro era morto diante do sacerdote, lá em Números capítulo 18, Deus falou o que deveria fazer com a oferta.
Deus falou para os sacerdotes em Números capítulo 18, verso 11: também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. Diga: oferta alçada e oferta movida dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa, dela comerá. A oferta normalmente era um cordeiro. Não existia outra mesa em Israel que fosse mais próspera do que a mesa dos sacerdotes. Agora, no lugar da cidade de refúgio, nós temos um lugar de alimento. No lugar da cidade de refúgio, nós temos um lugar onde nós somos alimentados, onde nós somos supridos. E andar com Jesus não é uma vida de escassez. Olha, ainda que falte tudo, andar com Jesus não é escassez. E quando Deus está dizendo: olha, a oferta alçada e a oferta movida, a oferta vai ficar para vocês. E o que os sacerdotes faziam? Eles comiam o peito e a coxa do cordeiro. E o peito do cordeiro, ele era alçado. O peito do cordeiro era movido. Quando o sacerdote ia apresentar a oferta, ele movia o peito do cordeiro e ele oferecia como oferta. O peito fala do coração, o cordeiro é Cristo, fala do amor de Deus por nós. Esse lugar é um lugar onde nós nos alimentamos do quanto somos amados. O Pai ama ver o sacrifício do Filho. Pastor, qual que é a oração? E nós falamos esses dias aqui: a genuína adoração é que exalta o Filho. Se não exaltar o Filho, não é adoração. A Bíblia, ela nos traz a verdade que tudo é sobre a exaltação do Filho. E está ali o sacerdote movendo a oferta. Mas o sacerdote comia a coxa também. Ele movia o peito, mas ele alçava a coxa. Veja só o que forma. Ele movia o peito, mas ele alçava a coxa. Esse lugar é um lugar onde nós nos alimentamos da verdade de quem Ele é. Esse homem ia para esse lugar, e agora o alimento dele era o peito do cordeiro e a coxa do cordeiro. O peito fala do amor e a coxa fala da força. É o membro mais forte do corpo, fala da força que existe. Aponta para um alimento que agora nós temos em Cristo. Esse lugar escondido em Jesus é um lugar onde nós estamos alimentados. Eu estava vendo hoje, e está circulando aí na internet, sobre a leitura bíblica. E as pessoas que leem, isso foi feito um pesquisador, as pessoas que leem mais de 4 vezes, ele começou falando os índices do medo, sentimento de solidão, que os índices vão diminuindo à medida que as pessoas leem mais a Bíblia. Porque estar nesse lugar escondido é estar no lugar onde eu estou alimentado. Estar nesse lugar escondido é o lugar onde eu recebo do alimento de quem Ele é. E todas as vezes que nós estamos nesse lugar, nós estamos lembrando o que Cristo fez por nós. Talvez você me pergunta: pastor, mas Deus não lembra o que Jesus fez na cruz? É claro que Deus lembra. Mas todas as vezes que nós estamos diante dEle, não tem nada mais poderoso do que olhar para a cruz. Não tem nada mais poderoso do que trazer a memória à cruz. Porque ainda que eu tenho a imagem da minha filha, mas tem uma foto que eu amo ver dela. Tem uma foto que todas as vezes que eu olho, uau, me dá muito prazer. Não porque eu não lembre dela, mas quando eu olho para aquela foto, me dá prazer olhar. Todas as vezes que nós estamos nesse lugar, nos alimentando de Cristo, nós estamos dizendo: nós vencemos por causa do amor dEle. Nós não vencemos por causa do nosso amor, nós vencemos por causa do amor dEle. Escondidos nesse lugar, nós somos mais que vencedores. Olha o que Romanos 8,37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mais que vencedores pelo amor que eu tenho, mais que vencedores por aquilo que eu faço,
mais que vencedores pelo meu esforço, mais que vencedores pela minha oração. Não, Ele está dizendo: em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Todas as vezes que nós estamos sentados à mesa de Deus, nos alimentando de quem Ele é, nós descobrimos que a vitória tem a ver com Ele. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas um terceiro aspecto que há nesse lugar escondido, e que havia nessa cidade de refúgio, que para nós aponta para Cristo, é um lugar de prosperidade. Diga prosperidade. É um lugar de prosperidade. Muitas vezes a gente confunde prosperidade com uma conquista. Prosperidade não é uma conquista, prosperidade é um lugar. Para um cristão, a genuína prosperidade é estar em Cristo. Para um cristão, a genuína prosperidade é desfrutar de quem Cristo é. É por isso que o apóstolo Paulo falou: eu sei me contentar com todas as coisas. Por quê? Porque se eu tenho a Cristo, como nós cantamos, nós temos tudo. E prosperidade é ter a Cristo. Nessa cidade de refúgio agora, esse homem estava num lugar de prosperidade. Talvez alguém olhe e diga: mas esse cara não tem nada, mas ele não trouxe nada para cá, mas ele não carregou nada para cá. Mas porque ele está em Cristo, ele está num lugar de prosperidade. Porque ele está em Cristo, ele está em um lugar que nada falta, porque o Senhor é o meu pastor. Não é nada falta porque eu não tenho falta, não é nada falta porque eu tenho tudo na minha mão, não é nada falta porque o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, eu estou plenamente satisfeito nele. 2020, mergulhando em quem Ele é, escondido nele, nós estamos num lugar de prosperidade, nós estamos num lugar de suprimento, nós estamos num lugar de abastança, nós estamos num lugar onde as coisas fluem. E por último, escondido nele, é um lugar de segurança. Diga assim comigo: um lugar de segurança. Não temos como nos enganar. Tudo que mais vai afligir a nossa era é o medo e a insegurança. Tudo que vai mais nos afligir é a ansiedade pelo amanhã. Tudo que vai mais nos afligir é a ansiedade de como as coisas vão ser feitas. Mas sabe o que é interessante? É porque a Bíblia diz que uma vez que esse homem fosse julgado, agora a culpa desse homem tinha sido removida, e agora ele vem para esse lugar, e a Bíblia está dizendo: olha, ele vai ser guardado nessa cidade, e nessa cidade ele vai estar protegido. Deixa eu dizer, você está protegido. 2020 a sua casa está protegida. 2020 o seu casamento está protegido. 2020 as suas emoções estão protegidas. 2020 a sua santidade está protegida. 2020 a sua liderança está protegida. Tudo que você faz, a sua empresa, tudo, a sua família, os seus filhos, a sua saúde, tudo está protegido. Por quê? Porque agora esse homem está num lugar. Mas talvez alguém diga: mas a família está procurando esse homem para matá-lo. Mas há um vingador sobre ele. Mas ele está dentro da cidade de refúgio. E dentro da cidade de refúgio, nada pode tocar esse homem. Sabe o que eu quero dizer para você? 2020, quanto mais você mergulha no Senhor, quanto mais você mergulha em quem Ele é, na revelação de quem Ele é, nada pode tocar, nada pode chegar até você. E talvez alguém diga: mas o vingador está aí. E você sabe, quem deveria vingar o nosso pecado é o próprio Pai. Mas por que o Pai não exerce ira sobre nós? Porque agora nós somos colocados em Cristo. Porque agora estamos em Cristo, estamos num lugar de segurança. E aí quando nós olhamos para esse lugar de segurança, esse homem devia ficar nesse lugar até que tempo, pastor? Até que o sumo sacerdote morresse. Esse homem estava seguro até que momento? Até o momento que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, esse homem devia voltar para o lugar da incerteza. Já viu que não crer na mensagem da justificação é viver uma vida de incerteza constantemente? É estar o tempo inteiro incerto sobre as coisas. Mas olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 6, verso 13 ao verso 20. Nós vamos ler isso aqui, eu quero caminhar para encerrar. Hebreus capítulo 6, verso 13 ao verso 20. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão,
como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Olha o que a Bíblia está dizendo, é que o próprio Deus jurou. O verso 15: então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Até o verso 20: quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Verso 17: Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, que nele fizemos o quê? Nos refugiamos. Portanto, nós que agora encontramos a Ele como nosso refúgio, como a nossa cidade de refúgio. E é tão poderoso porque Paulo está escrevendo aos Hebreus, que tinham a cultura de Israel e tinham a clareza disso. Ele diz: portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. E olha o que diz: essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que nós podemos estar num lugar de segurança? Porque alguém estava seguro até que o sumo sacerdote morresse. No momento que o sumo sacerdote morresse, esse homem deveria voltar para o lugar de incerteza. Mas aqui Hebreus está dizendo: nós nos refugiamos nele, porque agora ele é o nosso sumo sacerdote. Sabe o que isso nos assegura? É que estando no refúgio dele, não há mais como sair. Ele mesmo jurou: abençoando, te abençoarei. Agora, estando nele, 2020, quanto mais nós mergulharmos nele, mais nós encontraremos um lugar de segurança. Quanto mais conhecemos a Ele, mais seguros estamos. Quanto mais mergulhamos em Cristo. E é interessante, por quê, pastor? Porque um homem poderia procurar uma boa comida. Encontraria sim ou não uma boa alimentação? Encontraria. Mas uma coisa é ter uma boa alimentação, outra coisa é a alimentação da cidade de refúgio. Um homem poderia procurar segurança, e até que encontraria segurança. Mas uma coisa é estar seguro, outra coisa é estar dentro da cidade de refúgio. Um homem, ele poderia procurar, e ele poderia procurar estabilidade, mas uma coisa era estar estável, outra coisa era estar num lugar de refúgio. 2020, o nosso convite é para olhar para Cristo. Porque se temos a Cristo, temos uma boa comida, nos alimentamos de quem Ele é. Se temos a Cristo, temos um lugar de prosperidade. Talvez alguém procure prosperidade, mas em 2020 você é encontrado por Deus para estar dentro de Cristo. Talvez alguém procure um lugar onde ele tem sucesso. Você pode até encontrar um lugar de sucesso, mas estando em Cristo, você encontra um lugar imerecido. Estando escondido nele, nós temos todas as coisas. Agora, um era um homem que estava fora da cidade de refúgio. Agora outro era um homem dentro da cidade de refúgio. Mas sabe qual era o medo de um homem dentro da cidade de refúgio? É que o sumo sacerdote morresse. Porque morrendo o sumo sacerdote, o vingador poderia estar vivo e ainda querer vingar a vítima. Mas a verdade é que Hebreus diz: agora ele foi feito o nosso refúgio, e ele também é o nosso sumo sacerdote. E segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso sumo sacerdote nunca morre. Ele nos colocou num lugar imerecido. Ele nos colocou no lugar onde nos alimentamos do próprio Cristo. Ele nos colocou num lugar de prosperidade, e Ele nos colocou num lugar de segurança. Cristo se fez o nosso lugar, e agora entramos nele, e nele desfrutamos de todas as coisas que podemos viver. Quantos creem nisso? Diga amém. Em Cristo desfrutamos de todas as coisas. E o que nós fazemos em 2020, pastor, para mergulhar mais em Cristo? É possível alguém orar e não mergulhar em Cristo.
É possível alguém jejuar e não mergulhar em Cristo. É possível alguém prosperar e não mergulhar em Cristo. Por quê? Qual que é a chave de mergulhar em Cristo? A Bíblia diz: todos nós com o rosto descoberto contemplamos como por um espelho ao Senhor, e nós somos transformados por Ele. Sabe qual é a verdade desse lugar? É que agora nós olhamos para Ele e nós somos completamente seduzidos por Ele. Eu quero declarar: nós como igreja no ano de 2020, nós seremos completamente seduzidos por Ele. Esses dias eu estava meditando, e uma vez eu tive a oportunidade, eu encerro aqui, eu tive a oportunidade de ir num museu muito importante fora do Brasil. E se você já foi no museu, você vai concordar comigo. E um desses museus que eu fui, tinha lá, diz que é a pintura original de Mona Lisa. E quando as pessoas chegam diante da obra de Mona Lisa, é interessante, porque você não vê ninguém tirando o celular e vendo como está a maquiagem. Você não vê ninguém puxando o espelho e olhando para si mesmo. Você não vê ninguém preocupado com a roupa que está. Quando está todo mundo diante de uma obra que é perfeita, está todo mundo querendo olhar para a obra. Todo mundo esquece de si mesmo. Quando você entra numa capela que o teto foi pintado e que tem aquelas obras, sabe o que é interessante? Você não vai encontrar ninguém se reparando. Todo mundo que entra numa obra dessa eleva os olhos e começa a olhar para a obra, começa a contemplar a obra, tira os olhos de si e começa a olhar para a obra. Como que nós mergulhamos em 2020 em Cristo? Quando nós olhamos para Cristo, nós somos tão atraídos que nós esquecemos de nós mesmos. Quando nós olhamos para a obra que é Cristo, não tem sentido mais olhar para mim, não tem sentido ficar me reparando, não tem sentido olhar para a minha história, não tem sentido olhar para o meu passado. Por quê? Porque eu estou diante da maior obra que já existiu em toda a humanidade. Cristo é essa obra completa, e agora eu olho para Ele, e eu sou transformado pela obra que Ele é. Agora eu estou nele. Ele é o meu refúgio, Ele é o lugar que eu mergulho, Ele é o lugar que eu estou, Ele é o lugar que eu fui submerso, Ele é o lugar que eu fui mergulhado, Ele é o lugar que eu estou, é um lugar que eu não merecia estar, mas porque Ele tirou toda a culpa de sobre mim, Ele me tornou o meu refúgio e o meu sumo sacerdote. Agora eu posso mergulhar nele, agora eu posso estabelecer a minha vida nele, agora eu posso ter Ele como meu principal alvo. Agora eu posso olhar para Ele e ser transformado por quem Ele é. Esse é o convite de Deus para o ano de 2020, é olhar para Ele e ser seduzido por Ele, é olhar para Ele e se esconder nele, é olhar para Ele e contemplar a obra e esquecer de você mesmo, é olhar para Ele ao ponto de que agora eu estou num lugar que eu não merecia. Onde eu estou? Em Cristo. Agora eu me alimento do que eu não merecia. Eu me alimento de quem? De Cristo. Agora eu vivo uma vida próspera que eu não merecia. Qual é a vida que eu tenho? Eu tenho Cristo em mim. Agora eu tenho a segurança que eu não merecia. Qual é a segurança que eu tenho? A segurança que eu tenho é a obra de Cristo, que não falha e nunca falhará. 2020 tem um convite de Deus para você. Coloca a sua família nesse lugar, coloca as suas emoções nesse lugar, coloca a sua vida nesse lugar. Tem gente que está procurando boa comida, vai para a cidade de refúgio, vai para Cristo. Lá tem comida melhor que você poderia comer. Tem gente que está procurando boas companhias, deixa Cristo te levar, deixa Ele te colocar no lugar onde você é transformado por Ele. Você pode colocar tudo nele e Ele transforma todas as coisas. 2020 é um tempo de mergulhar profundamente em quem Ele é, como você nunca mergulhou antes na sua vida. 2020 é um ano de dar tchau para a apatia espiritual, é um ano de olhar para Jesus e ser seduzido por Ele. 2020 é um tempo de contemplar essa obra. Pastor, mas eu não posso, olha para a obra. Pastor, mas eu não tenho, olha para a obra. Pastor, mas eu não consigo, olhe para a obra. Porque agora não é sobre você, é sobre Ele, é sobre contemplá-lo, é sobre enxergá-lo, é sobre desejá-lo, é sobre ser transformado por quem Ele é. E Ele nos transforma de glória em glória. Ele nos dá as vestes dEle, Ele nos coloca o alimento que é Ele, e agora nós somos transformados por Ele. Quantos desejam isso? Diga amém. Quantos querem em 2020 mergulhar nele?